Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Chegamos na aula do dia 2 de agosto de 2020 e estamos estudando a revista que fala sobre o estudo, que fala sobre os princípios divinos em tempos de crise. A aula de hoje tem a proposta de falar que Zorobabel recomeça a construção do templo. Na aula passada, nós finalizamos falando sobre a alegria dos samaritanos ao interromper a construção da obra. Neste momento, Zorobabel ele recomeça ou retoma esse trabalho através da provisão divina. Da última aula de domingo passado para essa aula de domingo agora, ou para esse estudo que nós estamos fazendo nesse exato momento, para o povo de Israel, se passaram 15 anos, de 535 a.C. a 520 a.C. Para a reflexão dos irmãos, a obra ficou 15 anos parada antes de ser retomada. Mas para isso, Deus precisou mais uma vez colocar as tuas mãos para fazer com que a sua palavra ela pudesse ser cumprida no tempo determinado. E Deus levanta 2 homens para poder realizar este trabalho. Deus levantou 2 homens para enfatizar, para fazer com que o povo pudesse ter um novo ânimo, para que as suas forças fossem renovadas e assim a construção do templo começa. Esses 2 homens eram 2 profetas, Ageu e Zacarias. Não é de costume, mas vamos ler o textuário. Ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nessas coisas. E a verdade prática é, sob o poder de Deus, a alegria tornar-se-á imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Sobre o poder de Deus, nós nos tornaremos imbatíveis nas tarefas que Deus nos entregou. Assim foi com Zacarias e com Ageu e com Zacarias. Eles se tornaram imbatíveis no propósito que Deus colocou nos seus corações. Logo quando teve esse tempo de paralisação entre o início da fundação do templo de Israel, após o exílio dos 70 anos, se passaram 15 anos, e esses 15 anos, o povo ele deixou a construção do templo de lado, pois havia um empecilho e eles não conseguiam romper esse empecilho. O povo voltou os seus trabalhos para a vida social e civil de Jerusalém, e muitos deixaram as suas obrigações para com o templo. Com isso, após esses 15 anos, em 520 a.C., o povo já estava desanimado, o povo já estava querendo voltar para a Babilônia, o seu coração estava sem forças, o coração havia esfriado, a fé estava fraca, muito fraca. Então Deus, ele vendo aquela situação, ele levanta Ageu no 6º mês do 2º ano do rei Dário para profetizar a Zorobabel e a Jesua ou Josué, o sumo sacerdote, bem como para o povo. 2 meses depois, Deus levanta Zacarias no 8º mês para profetizar também para esses homens e para o povo. Com isso, a fé foi renovada através do poder divino, da vontade de Deus. Deus levanta esses 2 homens. Para que fique claro, não foi a vontade dos homens que fez com que Ageu e Zacarias profetizassem, mas foi o próprio Deus quem levantou esses 2 homens. Ageu, ele profetizou aos judeus no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, aos regressos da Babilônia, e encorajou o coração de Zorobabel a reconstruir o templo. A ordem de Deus. Deus, em Ageu 1:8,
ele fala: pegue a madeira, inicie a construção, suba ao monte, trazei a madeira, edificai a casa do Senhor, que nela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor, o próprio Deus, ele fala com Ageu, fala assim: vá, fala com Zorobabel, para que o povo suba, busque a madeira, para que ele comece a reconstruir a minha casa, pois eu me agradarei dessa obra. E a mensagem de Ageu, ela tem três aspectos. Ela tem um aspecto de encorajamento, ela tem um aspecto o encorajamento, ela tem um aspecto de conserto e reconstrução ou correção, e ela também tem o propósito de exortação, ela tem de purificação, o aspecto de coragem é para Zorobabel, o governador. A mensagem de purificação é para Jesua, o sumo sacerdote, e a palavra de exortação, de correção, para o povo, porque o povo estava desviado dos seus caminhos, fazendo as suas próprias coisas e seus próprios desejos, mas havia deixado a casa do Senhor de lado. Então, a palavra nos diz da seguinte forma em Ageu 2:4, a Zorobabel: esforça-te, Zorobabel, pois eu sou contigo. Levante-se, reconstrua essa obra, comece a fazer a obra do Senhor, pois eu darei conta dos inimigos que estão ao redor. O povo de Samaria e os outros povos não queriam que a casa do Senhor fosse reconstruída. Eles temiam verdadeiramente que o povo de Israel voltasse ao seu tempo de glória e os arrancassem ali de Samaria. Eles retomassem a glória dos tempos passados. Isso não era vontade do povo. Para o sumo sacerdote, Deus ele fala através de Ageu que as suas vestes estão sujas, Jesus. Tire essa roupa suja, coloque uma mitra nova, coloque uma roupa limpa, para que eu verdadeiramente possa falar através de você. E se você andar nos meus caminhos, se você obedecer os meus estatutos, eu te colocarei para poder reger esse povo, e você terá um lugar permanente na minha casa, irá guiar o meu povo, Jesua ou Josué, o sacerdote. Essa palavra, ela está no livro de Zacarias 3:4.